Porto e Negócios, patrocínio Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Apoio Grupo Gelog, Grupo Iaman, apoio institucional Concais, Porto de Santos. Realização Santa Cecília TV, 22 anos. Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana vamos debater inúmeros temas aqui no Porto e Negócios e para isso meus dois convidados da semana são o presidente da FENOP, Sérgio Aquino. Aquino, obrigado pela tua presença, um prazer enorme te ter aqui, levando informação de qualidade para essa nossa comunidade e sociedade portuária. Max, eu que agradeço a oportunidade e é sempre muito emocionante, gratificante falar de Porto, né? Sem sombra de dúvida. Meu segundo convidado é o advogado Lucas Rênio, participante da Comissão de Direito Portuário da OAB. Lucas, obrigado pela presença, um prazer enorme te ter aqui, contribuindo também conosco para levar informação para essa nossa comunidade portuária. Max, a satisfação é toda minha, aqui que é um espaço muito qualificado em termos de informação sobre o Porto, então ainda mais estando ao lado aqui de uma das maiores autoridades em termos de direito portuário, que é o professor Sérgio Aquino, e espero contribuir para que o programa seja muito bom para os espectadores. Vou começar com o presidente Aquino. A gente sabe aí tudo o que o CAP passou e vem passando, e você, pela liberdade que eu tenho, eu quero já começar te questionando. Qual o futuro do CAP, Aquino? O futuro do CAP, na verdade, a gente precisa perguntar qual é o futuro do sistema portuário. Porque o futuro do sistema portuário brasileiro e o Porto de Santos não fica fora disso, depende do futuro do CAP. O modelo do CAP que foi colocado pela medida provisória da ex-presidente foi extremamente prejudicial, transformado num conselho consultivo, mas que na prática não tem poder de atuar efetivamente em nenhum segmento e nem nada de maneira concreta. Então nós precisamos recuperar o CAP. Lógico que com algumas adequações. Mesmo na legislação anterior, nós já defendíamos correções de alguns rumos, algumas distorções que existiam no funcionamento do CAP. Mas nós temos que recuperar o CAP. O Conselho de Autoridade Portuária é fundamental para a recuperação da atratividade e da competitividade do porto de propriedade pública. Lucas, a gente sabe que tem hoje uma instabilidade jurídica muito grande dentro do nosso país. A gente percebe isso principalmente quando a gente fomenta a questão do negócio dentro do segmento portuário. A gente percebe hoje, principalmente, que grandes players internacionais reivindicam essa instabilidade. Você faz parte de uma comissão que está atrelada ou ligada diretamente a estas questões. Como é que você está enxergando essa instabilidade que a gente tem e esse novo governo federal, se a gente vai ter, de alguma maneira, essa estabilidade que a gente precisa para fomentar o negócio no segmento portuário? Sim. Maxwell, a segurança jurídica é algo que é fundamental para o desenvolvimento dos negócios, especialmente no setor portuário. Então, realmente, isso é algo que se anseia no meio empresarial, no meio jurídico também. Esperamos que esse novo governo tome bastante cuidado, tenha muito zelo com isso, com a questão da regulação portuária. Temos ainda a questão pendente, que precisa ser muito bem resolvida, do decreto dos portos, que trouxe alguns avanços, inclusive em termos de prazos, esses prazos que são muito importantes para que o arrendatário, para que o investidor tenha o retorno do seu investimento, para atrair investimento. Inclusive a questão dos prazos, ela se ajustou, esse decreto, que ainda carece de uma maior maturação, se ajustou às práticas internacionais de prazos maiores. Então, sem dúvida que a segurança jurídica é algo que ainda está cambaleando, que precisa melhorar, inclusive em termos de CAP. Existe agora um recente projeto de lei apresentado no mês de junho, 17 de junho, pela deputada federal Rosana Vale, o projeto de lei 3564 de 2019, que resgata o poder deliberativo do CAP, um poder que não deveria ter sido retirado. Infelizmente, foi um grande retrocesso da lei de 2013. Presidente, a gente percebe uma agenda muito técnica, principalmente por parte do governo federal, e muitas vezes me falta um pouco o sentimento de jogo de cintura nesse jogo todo. Me parece que o segmento portuário hoje não consegue ecoar as demandas que são necessárias
para o segmento portuário. Como é que você está olhando assim, esse trabalho que vem sendo feito hoje dentro do governo federal, Aquino? É muito importante que o setor portuário se organize melhor, né? Nós temos muitas entidades e às vezes as entidades ficam trabalhando dentro de agendas próprias, mas felizmente está avançando muito um trabalho conjunto. A coalizão empresarial portuária está se fortalecendo e nós estamos definindo agendas, pautas harmônicas. Antes que se avance com o governo, nós temos que fazer nossa lição de casa e recuperar as distorções que foram impostas no sistema portuário pelo governo anterior, né? É bom a gente destacar também, vivemos um momento muito positivo com 2 deputados da nossa região atuando fortemente nas questões portuárias, a deputada Rosana, o deputado Bozella. Na verdade, são os deputados com maior atuação no sistema portuário efetivamente dos últimos anos. Aqui, em relação ao que os outros deputados que nós tínhamos para esses 2 deputados? Porque eles optaram por ocupar o espaço da agenda portuária, não é? Os outros, não estou criticando, mas os outros tiveram uma agenda com outros focos e não somente na questão portuária. Esses estão com um foco portuário muito específico e isso é muito positivo para a nossa cidade, para a nossa região, que é portuária, né? Você tem esses sentimentos, essa sensação de que o Porto de Santos está sendo conduzido para ser um porto atuante exclusivamente para commodities? Nós ainda temos bastante força também no container, mas você tem razão, os engessamentos que foram colocados no porto propriedade pública, porto organizado, e a forma como as coisas são decididas fora daqui, né? Nós não temos mais a condução do processo, desde a medida provisória 595, tem feito uma evasão de cargas de maior valor agregado, como containers, por exemplo, para Santa Catarina e para Paranaguá, né? Nós precisamos recuperar a gestão local, precisamos ter a administração portuária efetivamente enxuta, profissionalizada, não é? O presidente Tércio está enfrentando uma série de temas, porém, além do que ele está enfrentando de profissionalizar e modernizar a administração portuária, nós precisamos recuperar as competências locais, para que a empresa pública, com conceitos de administração privados, tenha efetividade. Por que eu digo isso? Porque essa questão de privatizar a administração portuária também está contra as melhores práticas mundiais. Não existe nenhum porto de grande representatividade e competitividade no mundo que seja administrado por empresa privada. Me parece que é uma unanimidade no Porto de Santos a questão também da ligação seca, ou seja, todo o Porto de Santos é contra a ligação seca através da ponte. Existe uma agenda, principalmente da Codesp, para a ligação ser feita através do túnel. A gente não anda sempre na contramão absoluta de tudo aqui, não? A ligação seca foi discutida de maneira bem profunda em 2009, né? E, na verdade, nós não éramos inovadores, porque ligação seca... Os primeiros trabalhos efetivos foram desenvolvidos por Prestes Maia em 1950, né? Que definiu que a melhor ligação, o melhor local para ligação seca era na região Saboia do Barnabé, aquele local, né? Se é ponte ou túnel, em 2009 os trabalhos técnicos indicaram que a melhor solução seria túnel. Sim. Né? Porque o draft aéreo, você não tem... limitação. Você não deve ter limitações com relação a isso. Mas, na verdade, hoje dá para você até calcular o draft aéreo em função das dimensões dos navios que poderão aportar o Porto de Santos em função das curvaturas do seu canal. A maior preocupação ali talvez não seja só no draft aéreo, seja nos locais onde os pilares da ponte estarão em relação a crescimentos de berços de atracação dos dois lados. Essa questão, eu acho que não é aquilo. Não foi muito bem resolvida em termos de diálogos e de continuidade do planejamento.
encerrando, em 2009 já se debateu isso foi abandonado, o governo do estado abandonou isso, resolveu discutir um túnel no meio do canal, aqui na bacia do Macuco, e agora retomou a discussão, o tema, sem conversar previamente. A gente abandona planejamento e abandona diálogos. Dá nisso que está aí. É o que a gente percebe. Doutor, o senhor é favorável à questão dessa ligação seca ou você acompanha o segmento portuário no qual isso deve ser melhor debatido e discutido? Maxwell, o Dr. Sérgio Aquino falou em termos de planejamento e realmente, infelizmente, no Brasil temos essa má cultura de correr atrás do prejuízo. Nos principais portos do mundo, o planejamento é feito pensando nas próximas décadas, olhando-se muito para frente. Então, o que eu espero, independentemente de ser uma ponte ou de ser um túnel, penso até que o ideal, pensando internacionalmente, em termos de tecnologia, de resultados, seria até um túnel. Mas, independentemente de ser uma ponte ou um túnel, que seja algo discutido profundamente, principalmente, repito aqui, ouvindo a comunidade, ouvindo numa legítima relação porto-cidade, o que é melhor não só para o Porto, mas também para a cidade de Santos, para toda a região. Como diz juridicamente, eu vou acompanhar os dois relatores aqui, né? Está bem claro de que isso precisa ser melhor debatido e melhor discutido para que não haja impactos dentro do segmento portuário. A gente vai para um breve intervalo.